Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite aos irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Vamos manter o nosso pensamento elevado, pedir a proteção divina, que nos intuam e nos protejam nesta noite, para que possamos compreender da melhor forma a mensagem da doutrina desta noite. Que assim seja. O nosso tema de hoje é um assunto bastante oportuno, porque ele nos leva a refletir quanto à importância do trabalho de educação do nosso espírito, em qualquer plano do universo, onde estivermos. No nosso planeta, onde hoje estamos em estágio evolutivo, este tema ele permite uma reflexão não apenas sobre a infância, mas sobre a reforma moral pela qual o espírito encarnado passa, pela qual ele adquire durante essa trajetória na vida terrena. Então, a mensagem da noite de hoje ela está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm o coração puro, deixai vir a mim as criancinhas. Então, a passagem do Evangelho inicia desta forma: Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras ásperas os que lhes apresentaram, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, como compreender esta lição? Como compreender esta passagem? A pureza do coração é a palavra-chave que Jesus tanto quer que consigamos desenvolver durante a nossa trajetória terrena. Essa pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade, virtudes importantíssimas. Essa pureza de coração, ela exclui toda forma de orgulho, toda forma de egoísmo. Por isso que Jesus tomou a infância como um símbolo dessa pureza, como um símbolo da humildade. Essa comparação, ela parece não ser justa, considerando que o espírito da criança, ele pode ser muito antigo e que traz, ao renascer na vida corporal, todas as imperfeições de que ele não conseguiu se despojar nas suas existências anteriores. Só um espírito que chegou à perfeição poderia nos oferecer o modelo da verdadeira pureza. É exata essa comparação, porém é exata do ponto de vista da vida atual, da vida presente. Porque a criança, ela não tendo a oportunidade ainda de manifestar nenhuma tendência perversa, ela nos mostra a imagem da inocência e da candura. E além disso, Jesus não disse de uma maneira absoluta que o reino dos céus é para elas. O que ele disse é que o reino dos céus é para todos aqueles que se assemelham a elas.
Então, quando Jesus diz que o reino dos céus pertence aos que se assemelham a uma criança, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo à doçura, à humildade, à fragilidade, que nessa fase as crianças apresentam justamente para a conquista do afeto dos seus pais, dos seus responsáveis, dos seus familiares, dos seus amigos. Então, lá na questão 379 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele fez a seguinte pergunta aos espíritos: se o espírito encarnado numa criança poderia ser tão ou mais evoluído que o espírito encarnado em um adulto? Então a resposta foi afirmativa. Sim, o espírito que anima uma criança, ele pode ser muito mais evoluído que o espírito que anima o seu pai ou até mesmo o seu avô. Crianças são espíritos em evolução. Muitas vezes, muito mais velhos do que os seus próprios pais, por vezes ignorantes, por vezes sábios, mas todos na linha do progresso. Essa criança, ela vai encarnar tantas vezes quantas forem necessárias para a sua evolução. Por isso que ele pode ser um espírito muito antigo. Cada criança possui característica, tendências e inclinações próprias. E todos os espíritos, sem exceção, possuem dentro de si o germe da perfeição. Qualidades superiores, sentimentos nobres, todos à espera do momento certo para ser desenvolvido, mas tudo isso dependendo do seu esforço próprio. O mais importante é conseguirmos ressaltar o que diz na questão 385 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, eles só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, a delicadeza da idade infantil torna esses espíritos brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que precisam fazê-los progredir. Nessa fase é que se pode reformar as características, pode reprimir os maus pendores, e essa missão é Deus que impõe aos pais, uma missão sagrada que ele terá um dia de dar contas. Então, uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual ela é? Porque tudo é sábio nas obras de Deus. Uma criança, ela precisa de cuidados especiais que somente a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura, ela aumenta diante do momento em que a mãe, a família percebe a fragilidade daquele ser, a ingenuidade daquela criança. Para uma mãe, a criança sempre será um anjo. E assim é preciso para que possa cativar uma a outra. Essa mãe, ela não poderia ter o mesmo devotamento por essa criança se no lugar dessa inocência ela encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril, um caráter maldoso. Pior ainda, se ela conhecesse o seu passado. Por quê? Porque a criança, quando ela reencarna, ela precisa esquecer o que já foi um dia. Porque cada reencarnação está na família que ela precisa para se desenvolver. Todos nós estamos aqui
no lar que precisamos, com a família que precisamos para aprender e para acertar os nossos débitos. Portanto, a criança que nós temos à nossa frente é um espírito eterno. Ela também é comprometida com o seu passado, que todos nós desconhecemos, esse passado. Porque todos nós que estamos aqui não sabemos o que fizemos um dia. Mas temos a intuição, porque essa nos acompanha por sermos espíritos eternos. Então, toda criança, ela é dona de uma bagagem, de experiências que ela viveu há milênios. Todos nós trazemos compromissos, pendências do passado. Essa, então, é a razão por que, ao se aproximar da reencarnação, o espírito, ele entra em estado de perturbação e, aos poucos, ele perde a consciência de si mesmo, permanecendo por certo tempo numa espécie de sono. E durante esse tempo, então, todas as suas faculdades, tudo aquilo que ele já foi um dia, vai ficar em estado latente, adormecido. Então é necessário que esse estado de transição exista, para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que ele esqueça, na sua nova existência, tudo aquilo que poderia atrapalhar a sua jornada evolutiva hoje. Então, as crianças, elas têm um papel fundamental na nossa vida. Elas têm pureza, elas têm energia, elas têm alegria, elas têm ânimo. E tudo isso é importante na etapa reencarnatória. Precisa passar por esse período. Então, é necessário que a gente lembre que, ao reencarnar, todos nós temos, então, essa bagagem, né, do passado. Seja ela boa ou ruim. E é sobre essa bagagem, então, que a nossa nova existência, ela é programada. É a partir das conquistas que nós obtivemos durante toda a nossa evolução, toda a nossa vida, né, que nós já tivemos. Tudo aquilo que a gente conquistou, então, até o momento, é o que é levado em conta para se projetar, então, o nosso preparo para a nossa nova reencarnação. Então, quer dizer que ser criança é dar início a uma nova jornada de lutas e aprendizados. Renascer para uma vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, é sempre sustentado pela intuição. E essa intuição é aquilo que a gente traz impresso no nosso perispírito, de todas as experiências que nós já vivemos. A partir do nosso nascimento, então, as ideias, tudo retorna gradualmente na medida em que se desenvolvem os nossos órgãos. Nosso corpo cresce, nossos órgãos se desenvolvem, nosso pensamento e nosso sentimento também se desenvolvem. Então, o espírito é verdadeiramente criança porque as ideias que formam o fundo do caráter dele ainda estão adormecidos. E durante o tempo em que esses instintos dormem, então nesse momento essa criança ela é mais flexível, ela é mais maleável, ela é mais acessível às impressões que precisa muitas vezes ser modificado. E, portanto, tarefa dos pais conseguirem essa modificação durante essa fase da infância. Essa criança, esse espírito estará se aprimorando, evoluindo gradualmente, graças à ajuda da família. Portanto, o espírito, ele torna a vestir por um tempo a túnica da inocência. E assim, Jesus então está certo
quando ele diz que, apesar da anterioridade da alma, ele toma então a criança como um símbolo da pureza e da simplicidade. Mas como todos nós podemos entender quais valores Jesus busca destacar quando ele nos pede que sejamos semelhantes a essas crianças? Como que a gente vai conseguir conciliar o comportamento infantil à nossa vida, às nossas atividades diárias? Como? Que a gente pode, durante a nossa vida hoje adulta, nos assemelharmos a uma criança. Então, dessa forma, sempre nos instruindo que a gente aprenda, como as crianças, a arte de amar principalmente a Deus, amar o mundo, amar as pessoas com quem convivemos, amar os ambientes onde estamos, amar ao próximo. Então, todas essas são virtudes que Deus quer que a gente, com o nosso esforço, consiga desenvolver. E que a gente perceba, através da criança, algumas virtudes vivenciadas por ela e que sejam exemplos para nós. Como a alegria. Então, todo dia é dia de ser feliz. Não com pessoas ou com bens que iremos ter, mas com as pessoas e com tudo que a gente já tem conquistado. Tudo que a gente já tem à nossa volta. O dia de ser feliz é hoje. Que a gente aprenda, como uma criança, a simplicidade que ela tem. Dispondo do básico, brincando, sorrindo. Então, a criança que vive numa comunidade, ela é tão feliz tanto quanto uma criança que vive num condomínio de luxo. O brinquedo eletrônico pode dar alegria a uma criança tanto quanto um carrinho de madeira. O que importa é o que está sendo desenvolvido nela, no coração dela, sem status sociais, com muita simplicidade. Que a gente aprenda com uma criança que vive sem preconceitos. Amigo é amigo, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja pardo, seja novo, seja velho. Todos brincam, todos ensinam, todos aprendem juntos. Lugar é lugar. Seja a Zona Sul, seja a Zona Norte, seja palácio, seja casebre, seja restaurante, seja um boteco, seja casa espírita, seja um templo, seja uma igreja, seja um terreiro. Deus está em todo lugar. Deus é o mesmo em toda parte. Que a gente aprenda com uma criança que vive sem melindres. Machucou? Doeu? Pedimos desculpas. Amigos de novo? Já passou. Os adultos chamam isso de resiliência. As crianças apenas não deixam de se amar. Que a gente aprenda como uma criança a ser humilde sempre. Ora eu aprendo, ora eu ensino. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. O que importa é o que trazemos dentro do nosso coração, é a nossa humildade. Que a gente aprenda com uma criança a falar com amor. Se eu amo, por que não dizer que amo? Amar é ser fraco? Não. Só os fracos têm medo lá no seu mundo interior. Se é bonito, por que não dizer que é bonito? Por que não elogiar? Elogiar é diminuir? Valorizar o outro é diminuir? Não. Só os invejosos têm medo de fazer isso. Que a gente aprenda com uma criança festejar a vida. Nós poderíamos passar horas elencando valores que existem numa criança diante das situações do mundo. São muitas.
E todas elas nos dão um bom tempo de meditação. Mas apenas para concluir, lembremos que a vida é sempre uma nova oportunidade, com manhãs de muitas promessas, com tardes cheias de atividade, com noites de cansaço, de reflexão e lembranças felizes na volta para casa. Diante disso, só existe uma palavra: gratidão. Gratidão sempre. Gratidão pela nova oportunidade que é a vida. Gratidão por cada momento vivido. Gratidão por todas as fases que vivemos até agora. Tudo que passamos, tudo que sentimos, tudo que vivemos nos fazem ser o que hoje somos. Gratidão ao Divino Amor. E gratidão a todas essas bênçãos que nos cercam todos os dias. Sempre e sempre. Porque elas sempre existirão. Que assim seja. Vamos nos preparar então para receber o nosso passe. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Bezerra de Menezes, a toda a equipe espiritual da nossa casa aqui presente. Vamos imaginar um feixe de luz descendo sobre nossa cabeça, irradiando todo o nosso ser. Que essa luz penetre no nosso corpo, limpando as nossas células, retirando delas tudo aquilo que nos torna infelizes, preocupados, doentes, que nos deixa nos sentindo fracos, desanimados, que tudo isso seja eliminado do nosso corpo através desse faixa de luz que toda essa equipe dessa casa está lançando sobre todos nós neste momento. Que tenhamos a força e a coragem em cada amanhecer de encarar o dia cheio de novas possibilidades e novas oportunidades. Que sejamos gratos a cada amanhecer e gratos a cada anoitecer. Que cada fase da nossa vida seja abençoada, que nosso caminho seja protegido e iluminado pela presença dos bons espíritos e a presença do nosso anjo guardião. Que nossos familiares recebam a luz direcionada através do nosso pensamento, que nossos lares, nossos ambientes de trabalho sejam iluminados e abençoados por Deus. Por tudo isso, agradecemos e que Deus esteja sempre nos abençoando. Que assim seja.